Olá, e aí, tudo certo? Hoje a gente vai mudar o jogo de como se escreve código em Python. Sabe aqueles programas que quebram do nada? A ideia é sair disso para criar aplicações que são, bem, à prova de balas, que aguentam tranco, que sabem lidar com o que vier pela frente. Então, bora lá? Olha, todo mundo que programa já passou por isso, né? A gente escreve um código, ele parece perfeito, tá tudo ali, certinho. A gente roda e pá! Ele simplesmente para. A tela fica cheia daquelas mensagens de erro vermelhas e fica aquela pergunta no ar. Mas por quê? A lógica parecia tão certa. Então, vamos começar com um exemplo bem do dia a dia. Tá aí na tela uma linha de código que faz um pedido super simples. Pede para alguém digitar um número. O que o programa quer fazer? Ele quer pegar o que foi digitado e transformar num número inteiro para poder usar depois. Parece bem tranquilo, né? Acontece que, e se a pessoa do outro lado não colaborar? Em vez de um número, ela vai lá e digita olá. E aí, o nosso programa, que estava todo feliz esperando um número para converter, recebe um texto. E é exatamente aí que o castelo de cartas começa a desmoronar. E pronto, tá aí, a famosa, a temida tela vermelha de erro. O programa trava na hora com um tal de value error. O que ele está gritando para a gente é: ei, eu não consigo transformar olá em um número. Para o usuário final, o programa só quebrou. Para a gente que está desenvolvendo, isso é um sinal claro. A gente precisa de um plano B, urgentemente. E para a gente poder montar esse plano B, a primeira coisa é conhecer o adversário, né? Em Python, erro não é tudo igual. Pensa assim, tem basicamente dois tipos. Tem aquele erro que é tão grave que o programa nem consegue dar partida, e tem aquele outro mais sorrateiro, que aparece do nada no meio da execução. E aqui está a grande sacada. A diferença é fundamental, olha só. Erros de sintaxe são tipo erros de português num texto. O Python lê, vê que tem algo errado na gramática do código e se recusa a rodar. Ele nem começa. Já as exceções, essas acontecem durante o show. A sintaxe está perfeita, mas no meio do caminho acontece algo que não estava no script. Tipo, tentar dividir por zero ou, como no nosso exemplo, receber um texto onde deveria ter um número. Beleza, então como a gente se prepara para essas surpresas? É aqui que entra a nossa rede de segurança, o bloco try e except. A analogia do trapezista é perfeita. Pensa que o try é o salto mortal, a manobra arriscada, e o except é a rede lá embaixo, prontinha para segurar a barra caso alguma coisa dê errado. E como funciona? É bem simples, na verdade. A gente pega aquele nosso pedaço de código perigoso, aquele que a gente sabe que tem chance de dar problema, tipo a conversão do input, e coloca ele dentro do bloco try. Se um erro estourar ali dentro, o programa não quebra. Ele dá um pulo direto para o bloco except, que é onde a gente escreve o que fazer nessa situação. O ponto principal é, o programa não para mais. E olha só que maravilha o resultado. Em vez daquela tela de erro horrível, cheia de código, a pessoa vê uma mensagem amigável, algo como: opa, isso não parece um número válido. E o mais importante, o programa continua funcionando, estável e sob o nosso controle. A experiência de quem usa melhora da água para o vinho. Certo, ter uma rede de segurança genérica já é muito bom, mas a gente pode ser bem mais esperto que isso. Em vez de usar a mesma rede para qualquer tipo de queda, que tal especificar exatamente qual erro a gente está esperando? Assim, dá para ter um plano de ação diferente para cada situação. E aqui na tela estão alguns dos suspeitos de sempre. O value error é quando o tipo de dado está certo, mas o valor não faz sentido, tipo tentar transformar ABC em número. Type error é quando a gente tenta fazer uma operação com tipos que não combinam. E zero division error? Bom, o nome já diz tudo, né? Conhecer esses caras de nome é o primeiro passo para montar uma defesa de verdade. Mas um alerta importante. A ordem faz toda a diferença. Dá uma olhada nesse exemplo. Tem um except exception que vem antes do except value error. O problema? Exception é o chefão dos erros. Ele é super genérico, então ele captura qualquer coisa, inclusive o value error. Isso significa que o nosso bloco de código específico para o value error nunca vai ser executado. Jamais. Agora, vamos fazer do jeito certo. A regra de ouro é essa, anota aí. Sempre do mais específico para o mais geral. Primeiro a gente trata o value error, depois o zero division error e só lá no final, se quiser, a gente coloca um except exception genérico para pegar qualquer outra coisa que tenha passado batido. É como um funil. Beleza, mas isso levanta uma outra questão. E aquele código que precisa rodar de qualquer jeito? Pensa numa tarefa de limpeza, tipo fechar um arquivo que a gente abriu ou encerrar uma conexão com o banco de dados.
Isso tem que acontecer, não importa se deu erro ou se correu tudo bem, certo? É para isso que existe o bloco Finally. Olha só o fluxo aqui. O código dentro do try roda, se der um erro, ele pula para o except. Mas, independente do que aconteça, com erro, sem erro, não importa, o código que está dentro do Finally vai ser executado sempre. É a nossa garantia de que a faxina vai ser feita no final. Legal. Até agora, a gente estava meio que na defensiva, né? Reagindo aos erros que o Python joga pra gente. Mas e se a gente quisesse ser proativo? E se a gente quisesse criar os nossos próprios erros para forçar as nossas regras? Pois é, para isso que serve o comando raise. Olha que exemplo poderoso. Imagina que alguém digita a umidade negativa. Para o Python, -10 é um número válido, não tem erro de sintaxe, não tem erro de tipo, nada. Mas para a lógica do nosso programa, umidade negativa não existe. É aí que com o raise a gente pode forçar um value error com a nossa própria mensagem para parar tudo e dizer, opa, essa regra aqui foi quebrada. Então, resumindo, para que serve o raise? Para validar o que as pessoas digitam, para garantir que os dados estejam dentro de um limite que faça sentido e, principalmente, para impor as regras de negócio do nosso sistema. Na prática, ele transforma um erro de lógica nosso em uma exceção oficial, que a gente pode tratar do mesmo jeitinho que as outras. Ufa! Juntando todas essas peças, a gente já tem uma base muito, mas muito sólida. Agora, para fechar, vamos transformar tudo isso num checklist bem prático para garantir que o nosso código fique, bom, à prova de balas de verdade. Então, tá aí o nosso checklist. Antes de finalizar o código, vale a pena se perguntar: eu estou tratando erros específicos? Estou usando o Finally para fazer a limpeza necessária? As mensagens de erro que eu mostro são claras? E, talvez o mais importante de tudo, eu não caí na tentação de só ignorar o erro e fingir que nada aconteceu, né? Seguir esses passos, olha, faz uma diferença brutal na qualidade do código. E pra gente ir pensando, tem essa frase do Paul Ehrlich que eu acho sensacional porque ela resume tudo. Errar é humano, mas para bagunçar as coisas de verdade você precisa de um computador. É perfeito, né? A gente erra, mas é o software que pode pegar um errinho e transformar numa catástrofe. O nosso trabalho com tudo isso que a gente viu é exatamente colocar um freio nessa bagunça. E é isso. Agora, com um código que não tem mais medo do inesperado, que sabe se recuperar com elegância, a pergunta que fica é: o que dá para construir com essa nova habilidade? Que tipo de aplicação mais complexa, mais segura, mais confiável está pronta para nascer? O poder de criar software realmente robusto está aí, pronto para ser usado.